jardim onde Cristo me espera é lugar de delícias e paz, pois o brilho de sua presença dá-me vida real e eficaz. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abre as portas do amor, eu me sinto feliz em viver. No jardim onde Cristo me espera, eu deponho meus males e dor, e de volta sentindo consolo, dou louvores ao meu Redentor. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo, meu Salvador, abre as portas do amor, eu me sinto feliz em viver. Eu me sinto feliz em viver. Muito boa noite, meus irmãos. Boa noite, bom dia ou boa tarde, a depender do momento que você está tendo acesso a esse conteúdo. Bom, mais uma vez, hoje, quarta-feira, 13/4/2022, nós estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus, do Cristo Salvador, para mais uma noite fraterna, onde iremos compartilhar o estudo tão necessário e fundamental para a nossa programação espiritual, para as nossas ações aqui no plano físico. Para a noite de hoje, pessoal, nós vamos ter a nossa querida irmã Rose Leite, que vai trazer para a gente o tema O Recebimento do Cristo. A referência está em Mateus, o capítulo 10, os versículos 40 a 42. Bem rapidinho, aquele recado básico, né, gente? Para que a nossa palestra fique bastante produtiva e de fácil entendimento, ainda mais de fácil entendimento, claro, nós vamos disponibilizar os últimos 5 minutinhos para a gente trazer algum questionamento que tenha ficado, algum comentário, inclusive também os elogios, agradecimentos para essa nossa irmã que vai nos ministrar hoje, tá bom? Então, nesse momento, já vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento a Deus, fazemos a nossa prece inicial. Querido Deus de amor e bondade, nós mais uma vez lhe agradecemos pela bendita oportunidade de mais um dia de vida no plano físico. Agradecemos a nossa união, agradecemos a oportunidade do estudo nesta noite. Rogamos a Ti, Senhor, que o Teu amparo nos conceda o conhecimento e a sabedoria necessária para colocarmos em prática os ensinamentos que hoje aqui estão disponibilizados. Ao Mestre Jesus, agradecemos pelo Teu exemplo, Irmã Maria, Mãe Santíssima de todos nós. Agradecemos também aos nossos mentores, aos espíritos que hoje se deslocaram para aqui nos auxiliar. Rogamos ao nosso Pai que conduza as nossas melhores intenções a todos os nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós, aos irmãos que estão em situação de rua, nas penitenciárias, nos hospitais, aos irmãos que agora passam pela experiência do desencarne, e aqueles que também adentram agora mais uma programação no plano físico. Senhor, nós rogamos que o Teu amor, a Tua paz e a Tua luz permaneçam conosco sempre, e que assim seja. Rose, muito bem-vinda, obrigado pela sua presença, fique à vontade. Olá, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. É sempre uma alegria estarmos sob o amparo do irmão Miramês. E agradeço esse espaço, essa oportunidade. O tema de hoje é um tema que eu tenho certeza que nos fará um grande bem, porque é um tema que nos desperta a empatia, a sentimentos nobres de amor. Então, é sempre um prazer imenso a gente refletir em torno do Evangelho à luz da doutrina espírita. O nosso irmão já colocou para a gente aí o tema da noite, né? O tema é o recebimento do Cristo. Esse tema ele foi tirado de uma passagem evangélica
uma passagem muito rica, profunda, que está pela narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 10, versículos de 40 a 42. Esses versículos falam para a gente sobre um determinado império, o império do divino em nós. Jesus, em vários momentos no Evangelho, ele traz como narrativa parábolas ou até ensinos diretos em que ele faz paralelo com o reino dos céus, trazendo-nos características sobre o reino dos céus. E semelhante a, o reino dos céus é semelhante a. O reino do céu, ou o reino dos céus, é o império do divino. Mas não é o império do divino fora de nós. Porque Jesus é o semeador que lança semente nos corações. Na expectativa que o nosso coração esteja receptível como uma terra boa para colher a semente. Então, o império do divino é quando o sagrado, o divino, a lei, os sentimentos nobres começam a imperar sobre a nossa estrutura, que ela é emocional, que ela é no campo do sentimento, no campo do pensamento e nas ações. Até então, nós vamos encontrar os espíritos superiores chamando-nos a atenção sobre o império do materialismo, que tanto dificulta a nossa caminhada na jornada humana. Dificulta muito. Inclusive, tem uma lição onde o codificador pergunta exatamente, daqui a pouco nós vamos explorar um pouquinho mais, pergunta sobre o quanto o espiritismo poderia atuar no progresso. E eles chamam atenção exatamente sobre o quanto o espiritismo ele pode eliminar o materialismo. E aí é bom a gente fazer uma distinção, porque não é o apego à matéria. O materialismo vai para muito além do que a sociedade de consumo. Porque tem gente que pensa que o materialismo são só coisas, o apego às coisas materiais. Não, o materialismo é um modelo de pensamento. Para muito além da visão que é de consumo, né, de objeto, para muito além disso. É um tipo de mentalidade. Então, os espíritos superiores nos falam que, na medida que nós vamos estudando e conhecendo um pouco mais sobre o universo espiritual, na medida que nós vamos refletindo em torno da vida futura, que é por base todo o ensino do Cristo, tem por base a vida futura. Não no sentido de negação dessa existência para vivenciar uma outra, não é futuro nesse sentido, mas no sentido do germinar da semente, da árvore frondosa que oferece flores e frutos, ou seja, com base no tempo. E aí a gente fica pensando o seguinte, dentro desse sentido, dessa ideia, né? Quanto mais nós investimos em espiritualidade, nesse cultivo de nobres virtudes, menos materialista nós somos. E o que vai acontecendo conosco é o divino, o sagrado, as leis divinas tomarem uma proporção maior nos nossos corações. Então, eu queria chamar já a atenção para os versículos que eu vou fazer leitura, para a gente buscar esse sentido, a compreensão desse sentido, porque o tema é o recebimento do Cristo. Não é o recebimento de Jesus, é o recebimento do Cristo. O recebimento do Cristo. E o recebimento do Cristo onde? Na nossa própria subjetividade. Na nossa própria intimidade, no nosso próprio coração. Então, Mateus diz assim, o capítulo é o 10, versículos de 40 a 42. Ele diz, quem vos recebe, a mim me recebe.
E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Esses são os versículos que a gente vai refletir, embasar a nossa linha de pensamento hoje. E aí, para não perder a essência da mensagem, a gente tem que voltar novamente e buscar uma compreensão de cada item. A primeira coisa que ele coloca é: quem recebe, quem vos recebe, recebe a mim. E ele estava falando para quem? Ele estava falando para os discípulos, mais precisamente os apóstolos, os 12, dizendo que aqueles que recebessem os apóstolos, que acolhessem os apóstolos, estava recebendo não apenas os apóstolos, mas estavam recebendo o próprio Cristo em pessoa. Lembrando que a Torá, lá nos livros que vão tratar sobre a lei, fala da importância de se acolher o peregrino. Fala da importância de se receber, de cuidar, de proteger. A Torá já dizia isso. Jesus vai para além disso. Ele diz: aquele que recebe um de vocês que está em meu nome, está recebendo a mim. Mas em contrapartida também ele diz: e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Isso é muito lindo, essa colocação de Jesus. Porque Jesus é aquele que sempre se reporta àquele que o enviou. Sempre Jesus dizia: as palavras que eu digo não são minhas, mas é do meu Pai que me enviou. É o Pai que, através de mim, que faz as obras. Disseram para ele: bom mestre, ele diz: bom mestre, dizeis bem, porque eu sou. O mancebo de qualidade diz para ele, na verdade, quando chamaram ele de mestre, ele diz: me chamaram de mestre e realmente eu sou. Mas quando o mancebo de qualidade o chama de bom, ele pergunta assim: por que me chamas bom? Não há bom senão só, que é Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Isso é muito bonito, porque Jesus se coloca no intermediário, naquele que é o absoluto. Jesus o tempo todo sabia o seu lugar na condição de filho. E ele sempre se reportava ao Pai. Quando deram um título para ele de mestre, ele acolhe. Mas quando disseram para ele que ele era bom, ele recusa, dizendo: bom é o Pai. Jesus, ele com certeza, nós observamos no Evangelho, na narrativa dos 4 evangelistas, a gente sempre observa o quanto Jesus era misericordioso nos textos evangélicos. O quanto Jesus se movia de íntima compaixão pelas dores humanas. O tempo todo ele demonstrava isso. Mas dentro dessa colocação que ele dá ao mancebo de qualidades, não aceitando a titulação de bom, era como se ele estivesse nos reportando que bom é Deus porque ele é o absoluto, nós somos o relativo. Jesus, ele tem a bondade. Deus é bom. Nós possuímos expressões de compaixão, de bondade, de misericórdia, mas Deus, ele é o todo amor. Ele é infinito em tudo. E isso é uma consciência
belíssima que Jesus nos ensina, nos demonstra, para a gente enxergar o nosso lugar diante da vida. Jesus o tempo todo dizia: o meu Pai, o vosso Pai, o nosso Pai. Por que em todos os momentos ele não dizia o nosso Pai? Uma coisa é a visão do Cristo sobre Deus. Outra coisa é a minha visão sobre Deus e outra coisa é a nossa visão sobre Deus. Ele fazia questão de separar. Meu Pai, vosso Pai, nosso Pai. Tinha determinados momentos em que ele colocava o nosso, porque a nossa condição permitia assimilar aquele ensino partindo do sentimento que a gente tem de Deus hoje. Agora, nós jamais, pelo menos dentro dessa condição em que nós nos encontramos, conseguiremos conceber que é Deus. Porque, como diz muito bem os espíritos superiores, falta para a gente sentido. Então, do ponto de vista do entendimento do que é Deus, falta sentido, mas a gente consegue, de alguma maneira, pelas trilhas do amor, criar uma sintonia tal a ponto de vibrar em Deus, dentro da condição de nosso Pai. Que na condição do Pai do Cristo é uma grandeza sem limites. Porque Jesus dizia, eu e o Pai somos um. É a percepção de um espírito crístico sobre aquele que é o arquiteto da vida. É importante a gente pensar nessas proporções, porque é um sentimento que nós não devemos perder em relação a movimentarmos os nossos sentimentos de misericórdia e compaixão em relação ao outro. O que a gente não pode perder é a noção do nosso próprio tamanho. Qualquer expressão do bem, qualquer expressão de misericórdia, de compaixão, de piedade em relação ao outro, entender que, pelo melhor que eu faça, são ainda ensaios, são ainda expressões pequenas. Uma das coisas que os espíritos superiores mais bateram na tecla é para a gente não perder aquele sentimento de genuíno de fazer o bem pelo bem. Sem interesse, sem barganhas, sem tentar visualizar qualquer tipo de recompensa. Fazer o bem pelo bem. Quando Jesus diz, aquele que me recebe, recebe o Pai, aquele que abre o coração para o Cristo, e quando a gente fala recebe, por exemplo, hoje nós estamos aqui espiritualmente, no Miramês, mas fisicamente cada um está no seu lar, possivelmente. Então, de alguma maneira, como diz a querida Joana de Ângeles, nós abrimos a porta do nosso lar para Jesus. Mas, para além de abrir as portas do nosso lar para um culto do Evangelho no lar, para a gente estar sintonizado com uma palestra, com um estudo sistemático, virtual, para além disso, é necessário abrir as portas do coração e permitir que esse Evangelho, de fato, ele cria ressonância conosco, para que não haja briga entre a gente e o Evangelho. Para que o nosso sentimento seja, de fato, sincero em acolher essa mensagem, que era uma mensagem de profundo amor. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Olha que lindo isso. E o Pai não é meu, gente. O Pai é nosso. A gente até repete isso na oração dominical ensinada por Jesus. Pai nosso que estais nos céus. Agora, sentir isso e viver isso em totalidade, aí é uma outra questão. Quem recebe a mim, recebe o Pai. O Pai é nosso. Ok. Se o Pai é nosso, não pode haver
na minha concepção de vida, nenhuma distinção em relação ao outro. O nosso acolhimento em relação ao outro tem que ser um acolhimento de irmãos. A gente até repete, meu irmão, minha irmã, mas sentir isso é outra questão. E aí continua o texto. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. O que isso significa? Vamos colocar o profeta como portador da mensagem, como intermediário da mensagem. Um dia nós nos encontramos na condição de partilhar a mensagem, compartilhar a mensagem, outro dia nós estamos na condição de receber uma mensagem compartilhada. Agora, lembrando que evangelho não é algo, nem evangelho, nem doutrina espírita, né? Algo que a gente terceiriza os estudos, viu, gente? A figura do profeta, do intermediário, é importantíssima. Agora, como que eu conheço espiritismo? Lendo o livro dos Espíritos, lendo a codificação. Não é ouvindo palestra, não, porque a palestra de 50 minutos ela é apenas um olhar sobre uma parcela da mensagem. Não dá para a gente ter uma compreensão mais profunda. E pode ter interferência também daquele que compartilha, porque às vezes nós nos enganamos. Conhecer o Espiritismo é ir na essência, na fonte principal. É a leitura que ela é transformadora, que ela é terapêutica, que nos forma pensadores, desenvolve nosso senso crítico. É isso. E evangelho é a mesma coisa. Pegar, ler na fonte, buscar um entendimento sem uma dependência de alguém me explicar a mensagem. É importante que a gente crie o hábito, o carinho para conosco da leitura dessas obras que são libertadoras. Mas na condição daquele que é o portador, que às vezes é o intermediário, o que ele está dizendo? Aquele que acolhe uma mensagem receberá o galardão daquele que enviou. Então, por exemplo, aqui nós estamos refletindo em torno da mensagem narrada por Mateus. Existe uma vibração no Evangelho de Mateus. Assim como existe uma outra vibração no Evangelho de Marcos, um evangelho mais objetivo, mais jornalístico, e assim como existe uma outra vibração na narrativa de Lucas, e uma outra vibração ainda na narrativa do João, um evangelho profundamente espiritual. O que ele está dizendo para a gente aqui, e aqui eu estou usando exemplos para facilitar a nossa compreensão, uma vez que eu abro o meu coração e acolho, independente se essa mensagem ela é desafiadora ou não, mas eu acolho isso, a recompensa disso, o que seria recompensa? Recompensa como resultado, né, gente? Nós estamos estudando a doutrina espírita, que propõe para a gente a revivescência do Evangelho de Jesus. Qual que é o resultado disso? A nossa própria transformação. É a mesma coisa o Chico. O Chico era um apóstolo da mediunidade. Quase 500 obras. Você se dedicar a ler uma obra de forma atenta, cuidadosa, um Paulo Estevão, Ave Cristo, há 2000 anos, né? Essas obras do Emmanuel, você pegar uma obra daquela para ler com cuidado, com carinho, isso é de uma transformação. De pegar só o Ave Cristo, gente. Renúncia. Ou seja, o resultado será qual? O preço. É o peso, é a grandeza do profeta, da obra, porque a gente vibra com a obra. E aí, logo depois, ele coloca uma coisa linda. Ele diz assim: e qualquer que tiver dado um copo d'água a um destes pequenos, olha que lindo isso,
em meu nome, né? Em nome do discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Em outros trechos, como a narrativa de Lucas, de João, tem um momento que ele diz: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava preso e fostes me ver. Então eles perguntaram: mas Senhor, quando fizemos isso a ti? E ele diz: aquele que fizeres a um destes pequeninos, meus irmãos, olha, meus irmãos, que se fosse nosso, a gente já estava fazendo, né? Esses pequeninos, meus irmãos, para dizer, eles são próximos de mim. Estareis fazendo a mim. Aquele que fizeres a um desses pequeninos, meus irmãos, é a mim que fizestes. E aí Emmanuel, assim como Joana de Ângeles, utiliza de um termo muito bonito para falar das pessoas que se encontram em momentos de dor e sofrimento. Ele diz: estes são os filhos do Calvário. Estes são os filhos do Calvário. E o Calvário, gente, o Calvário, as lutas e as dores, isso faz parte da condição humana. Não existe nenhuma criatura na Terra que pode se dizer: tem garantia, não passarei por grandes dores, por desafios complexos, estou isento às grandes dores. Não, a vida é luta. Sim ou não? A vida é luta. Ah, mas a vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa também, mas a vida é luta. É necessário um espírito de fortalecimento para enxergar sem negacionismo que a vida é. A vida é uma luta. Mas que não é necessário que a gente batalhe contra o outro. Mas é importante que a gente tenha atenção para não sucumbir aos nossos próprios inimigos, que são interiores. São sentimentos perversos, reativos, imaturos. Mas o Evangelho mostra para a gente o tempo todo, Jesus é aquele mestre que ele faz questão de preparar os seus discípulos para dizer: olha, a vida é luta. Quando ele diz: aquele que vier após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, ele estava dizendo: não sou eu apenas que passarei pelo Calvário, pelo martírio, pelas lutas da vida, não. Todos nós passaremos. Todos nós passamos. Porque isso é a condição. Ele, quando observa que passaria por todo aquele cenário pedagógico da cruz para nos ensinar o que é viver com dignidade, como espírito maduro diante da vida, ele diz assim: se ao ramo verde fazem isto, o que não farão ao ramo seco. Jesus é o ramo de pura vitalidade, é o ramo verde. Se é o ramo verde, o Cristo puro, enviado por Deus, não porque precisava, não, mas porque nós precisávamos dele. Ele não precisava passar por nenhuma parcela de dor, mas ele passa para nos ensinar. Se a ele fizeram-se tudo aquilo, o que não faríamos a nós, ramos secos. Em outro momento ele diz: eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos vorazes. Ou seja, a luta faz parte da vida. Compreender isso é despertar um sentimento de atenção, piedade e compaixão para as dores alheias. Porque as dores alheias poderiam ser minhas. Jesus coloca: quem fizer um destes pequeninos, meus irmãos, foi a mim que fizeste. O que é empatia? Você não sentir com.
você olhar para uma pessoa que está passando por uma situação muito desafiadora, você minimamente parar para refletir, se ver na situação e pensar, meu Deus, se eu estivesse na condição dessa pessoa, como será que eu reagiria inserida nessa dor, inserida nessa experiência? Olha, eu já vi muitos irmãos nossos, confrades espíritas, que frente à dor das pessoas, chegam a fazer comentários como, a pessoa está assim, mas isso é lei de causa e efeito. Isso aí é a lei de causa e efeito imperando. A pessoa está sofrendo. Não, a pessoa está passando por isso, então, gente, não sabe, boa coisa não fez. Eu fico, às vezes, pensando o que leva, de uma forma mais repentina, reativa, um pensamento como esse. Porque que existe, de fato, essa lei reguladora da vida, que é a lei de causa e efeito, isso é óbvio que existe. Isso é um fato. Ninguém questiona isso. Mas a lei não é de justiça. A lei é de justiça, amor e caridade. Ela não é fracionada, fragmentada. É justiça, amor e caridade. Se nós estivéssemos na condição de alguém que está sofrendo muito, será que era isso que a gente ia querer ouvir de uma pessoa? Que o que a gente está passando, com certeza, é resultado da lei de causa e efeito? Isso consola? Será que esse é o melhor que a gente pode dizer? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 e 6, que vem falar sobre as dores humanas, das mais variadas, e vem apresentar para a gente o Cristo Consolador, nós temos o primeiro mandamento que o Espírito de Verdade faz questão de ressaltar para nós, que é: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Jesus é o vencedor do mal. Sede, pois, os vencedores da impiedade. Qual que é o chamamento que o Espírito de Verdade nos faz? Para combater em nós a impiedade. É diferente de eu virar para a pessoa que está passando por um processo de muita dor e sofrimento para dizer: nossa, minha irmã, meu irmão, minha amiga, você está sendo uma pessoa muito forte. Os benfeitores espirituais estão com você. Porque a lei é de misericórdia, não é de punição. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, também tem uma frase que o dia que eu li, eu fiquei tão impactada, que diz assim: sempre quando nós passarmos por um processo de dor, sofrimento, para a gente pensar de uma forma a extrair das experiências as lições, para dizer assim: Senhor, muito obrigada por testar a sua serva. Muito obrigada por testar o seu servo. É a visão do aproveitamento da dor para ferir valores. Porque é na dificuldade, é na luta, são os desafios da vida que a gente prova a nossa força, a nossa coragem e o verdadeiro entendimento sobre a vida, partindo do ensino coletivo dos espíritos superiores. Então, existem diversas maneiras onde nós poderíamos oferecer uma palavra de orientação e consolo frente a uma pessoa que está passando por um processo de dor e sofrimento, mas a gente jamais vai errar. Se a nossa mensagem for uma mensagem a mostrar para a pessoa que ela é um ser, filho de Deus,
que está sendo amparada, que está sendo fortalecida, que os benfeitores espirituais cuidam de nós, nos visitam constantemente. E aí eu fico imaginando como que um espírito como Miramês, por exemplo, né, que tanto fez, que deixou para a gente para reflexão, o quanto ele cuida de cada um de nós no sentido de visitar os nossos lares, no sentido de cuidar dos nossos familiares, no sentido, às vezes, de cuidar de questões fisiológicas, físicas nossas, de desajustes que a gente nem tem noção. Eles cuidam silenciosamente, amorosamente. Porque os grandes benfeitores espirituais, aqueles que entenderam a mensagem, eles antecedem, eles vão de encontro à dor do outro. Isso está lá numa questão do Livro dos Espíritos, que é a de número 888A, que fala sobre a esmola. Na pergunta 888, os espíritos superiores trazem uma informação sobre a esmola e o Kardec resolve fazer um desdobramento. Ele pergunta assim, então condenais a esmola? E aí, dentro dessa pergunta que é específica da benevolência para com todos, no caso do valor amoedado, que é dado para uma pessoa, né, que a gente às vezes chama de esmola, na resposta tem um manual gigantesco para a gente ir profundo, falando sobre a benevolência, falando sobre como nós podemos ajudar sem humilhar. E aí eles falam assim, que o verdadeiro bem é aquele que se antecede, vai de encontro ao sofredor, sem esperar que o sofredor peça. Porque, às vezes, aquele que mais precisa, ele tem vergonha de pedir, porque ele já recebeu tanto não. Mas quando você percebe a necessidade, você vai de encontro. Por que vai de encontro? Isso é misericórdia. O nome disso é misericórdia. A misericórdia é aquela piedade. É aquele sentimento que brota na gente assim, ó, que nos conecta ao outro, à dor do outro. A piedade é antecessora da caridade. Piedade vem antes, caridade vem depois. Porque a caridade nos sensibiliza e depois a gente vai de encontro ao outro para ajudar. E aí ele fala assim, e às vezes o modo com que é dado para não humilhar. Ou seja, não é só chegar e ofertar a pessoa de qualquer jeito, não. É fazer de modo com que a pessoa nem perceba, com que outras pessoas não percebam o gesto de auxílio. Porque você não quer aparecer, você não quer humilhar, você quer ajudar. É diferente. E esse mover de íntima compaixão, não sei se vocês se lembram da parábola que é famosa, a maioria das pessoas conhecem, né? A parábola do bom samaritano. Fala que o samaritano, que ele já era bom, quando ele vê o moço caído, o texto fala, e vendo, moveu-se de íntima compaixão para com ele, e aí foi até ele. Encaminhou-se em direção a ele. E lá ele teve todo aquele aparato, aquela dedicação, aquele compromisso em ajudar uma pessoa que ele não sabia quem era, uma pessoa que não sabia por que ele estava naquelas condições. Porque esses pormenores não é algo que nos cabe. Ah, não vou ajudar não, boa coisa não fez, se está nessas condições aí, não sei. Tá, e se você estivesse no local, naquelas condições exatas? E aí muda. Quando você se coloca na postura do outro, na condição do outro, na figura de alguém caído, espancado, talvez não importa muito o que aconteceu para te colocar naquela situação.
O que conta mais é o auxílio que você vai obter de alguém que é bom. Porque o samaritano só agiu daquela maneira porque ele era bom. Ele não ficou bom depois que ele ajudou, não. Ele já era bom, porque ele moveu-se de íntima compaixão. E aí eu fico pensando, gente, nós que somos espíritas, que abraçamos a doutrina espírita, o quanto a gente pode fazer, claro que dentro daquela reflexão que nós já começamos, entendendo o nosso tamanho, né? Não pensar que a gente está fazendo grandes movimentos. A gente faz o nosso dever, como diz o Chico. O Chico dizia assim, caridade para todos nós é o simples dever. É o nosso dever, é o dever social. Se a gente criasse projetos, criássemos mais projetos de auxílio, de amparo, de assistência, no aspecto que ele é material, de fato atender e auxiliar as necessidades que são básicas na vida, que é o mínimo de alimento, né? Isso é básico para a vida. Como dizia muito bem o Darcy Ribeiro, o educador. O sonho dele era ver o povo brasileiro comendo pelo menos 3 vezes ao dia. Então, criar projetos, intensificar. É claro que a gente já tem campanha do quilo, né? Tem enxovalzinho, tem várias outras coisas, outros projetos. Mas muito se pode intensificar. Não estou falando da casa espírita, estou falando do espírita, do espírita. Muito se pode intensificar para atender às necessidades que são das mais variadas e estão perto de nós. Por exemplo, às vezes a gente até ajuda as famílias carentes, mas seria importante pensar na condição de dependências e vícios. Dependência alcoólica, dependência química, os transtornos. Pensar em pessoas na condição de cárcere, sistema prisional. Muito tempo atrás, eu tinha uma rádio que eu queria tanto, mas tanto encontrar as pessoas que foram os responsáveis por essa rádio. Ela chamava Cristo Consolador. E essa rádio, era FM, ela passava, tinha um programa, na verdade não era rádio, era um programa, né? Era um programa, e o Cristo Consolador, que fazia leituras do Evangelho, e eles tinham um jornal. E eles distribuíam esse jornal no sistema prisional. A quantidade de espíritas, de presidiários, que conheciam o espiritismo, partindo daquele jornal, que solicitavam para eles as obras que tinham como referência aqueles pequenos trechos no jornal, e eles mantinham contato com esses detentos por cartas. A transformação que aquilo... E eles contavam isso. Eu era pequena, eu lembrava desses contos deles, quando eles contavam essas experiências. E aí eles iam lá visitar esses indivíduos, e eles, assim, choravam e arrependidos, dizendo, nossa, eu destruí minha vida por causa de impulso. Se eu tivesse parado, pensado melhor, se eu conhecesse o espiritismo antes. E aí a narrativa era das mais maravilhosas. Então, a fala de Jesus, ela não vai só de encontro a quem tem fome. Ela vai de encontro a quem tem arrependimento. A quem chora sobre o peso de um crime. Então, quando Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo,
propõe para a gente as preces em torno daqueles que, em direcionados a quem sofre. Ele inclui os espíritos em sofrimento no mundo espiritual na erraticidade, os suicidas, os espíritos sofredores de todas as ordens, aqueles que pedem preces, mas ele também nos sugere que a gente desperte um clima de fraternidade de alto nível a orar pelos criminosos. Orar pelos criminosos. E aí, quando a gente para pensar sobre isso, orar pelos criminosos, nós estamos falando de orar por aqueles que a gente não conhece, daqueles que a gente não tem a menor ideia do que eles fizeram, no motivo pelo qual os levaram ao sistema prisional. Mas também se enquadra na condição da gente orar pelos criminosos que nós conhecemos. Não sei se eu estou me fazendo entender, no sentido da gente perceber, às vezes, quando a dor nos bate a porta, na condição de alguém que suja as mãos de sangue, é um baita de um convite a todos nós a ressignificarmos a cruz. Porque Jesus na cruz é uma das mais lindas e desafiadoras mensagens que a humanidade precisa refletir, meditar constantemente. Porque Jesus pregado na cruz está como a nos dizer, antes sermos vítima do que algoz. Antes sermos feridos do que ferir. Geralmente as pessoas invertem. Já observaram? A pessoa passa por um processo e a vítima, todo mundo fica assim, dentro de uma visão como que aquele que está em piores condições é a vítima e não o algoz. Não, gente. Isso é visão materialista do processo. Visão materialista. Porque o que se encontra em piores condições é aquele que mancha as mãos de sangue. Judas não suportou. Judas, aquele que ouviu o sermão da montanha, que ouviu as bem-aventuranças, que viu Jesus curando a todos. Ele não suportou a culpa. Jesus está para nos dizer, na cruz, no simbolismo silencioso da cruz. A vítima é melhor para a vítima. E muito pior para o algoz. Muito pior. E é nesse sentido que a gente tem que se colocar na condição de uma pessoa que compreende a fragilidade humana para dizer, não há diferença nenhuma entre a minha pessoa, né, entre mim e o outro que cometeu um crime. Quanto maior o nível do nosso autoconhecimento, menos condenações. Quanto maior condenações, menos autoconhecimento. Porque aquele que se conhece tem uma noção de que a gente tomba, a gente fica naquela situação, né? Naquele pêndulo entre o estado de saúde mental, de equilíbrio das emoções e de desequilíbrio das emoções. Se eu perguntar para vocês assim, vocês dão garantia do estado emocional de vocês, vocês têm controle do estado emocional de vocês, que vocês jamais cometeriam um crime? Quem tem garantia aí? Eu não tenho. Eu não tenho. Só nisso já dá para a gente um senso de humanidade. Uma consciência de que, nossa, meu Deus, não sei se fosse eu que tivesse cometido um crime, como que eu estaria uma hora dessa? Minha consciência não estaria. E aí tem um livro que é fantástico, que eu vou passar de paracada para vocês,
Eu costumo brincar dizendo que a gente tem que ler esse livro 2 vezes no ano, que é o livro Voltei, de Irmão Jacó, pela psicografia do Chico. O Irmão Jacó é Frederico Figner, que ele era integrante da Federação Espírita Brasileira. Teve muito contato com o Chico, foi um indivíduo muito militante, movimento espírita, e lá conta a história dele. Só que eu queria chamar a atenção para um caso que não é nem a história dele. Porque depois que ele desencarnou, ele vai em caravana de Bezerra de Menezes, um grupinho de Bezerra de Menezes, para uma determinada colônia. E um daqueles desencarnados que fariam a passagem para a colônia tinha cometido um crime há 35 anos atrás. Mas o arrependimento dele e a transformação dele foi tão profunda, mas tão profunda, que ele cometeu o crime e ele mudou por completo e ele trabalhou o resto da existência dele em benefício da coletividade. Não era para pagar o crime que ele fez, mas por dor de pensar assim, eu prejudiquei uma pessoa, matei uma pessoa, eu causei sofrimento à família. E ele fez um esforço gigantesco em transformar a própria vida. E teve o mérito de, naquela equipe do Bezerra de Menezes, adentrar uma colônia espiritual. E aí o Bezerra vai e diz, gente, nesse momento nós vamos passar a ponte luminosa, esqueçam todos os erros do passado. Todos. Esqueçam todos. Lembrem-se, vocês são filhos de Deus. Filho de Deus não merece castigo. Filho de Deus merece transformação. Paz, luz. E o Bezerra ressaltou e ressaltou, pediu atenção, pediu foco, oração. E na hora que abre-se o céu, e eles observam aquela ponte luminosa de arco-íris, ele olha para aquilo, para a entrada do paraíso, e ele começa a gritar e a dizer, eu não posso entrar, eu matei na terra. Eu não posso entrar. E ele começou a gritar em alta voz. Só que na passagem dessa ponte, ficavam os espíritos perversos. Quando eles ouviram a confissão do criminoso, eu não posso entrar porque eu matei na terra, eles disseram, assassino não entra. E aí a gente vê de que lado nós vamos nos posicionar. Porque Bezerra estava ali como irmão. Para dizer, vamos, meu amigo, vamos continuar essa trajetória. Tenha força, persevere, não desista de si mesmo. Bezerra estava ali. Do outro lado estava quem? Assassinos não entram, são os perversos. Quem se conhece não condena, apoia, ajuda o outro. Quando o outro cair, dá a mão para o outro, fala, meu amigo, não desista, não, é assim mesmo. Viver um desafio, viver uma luta. É ter um olhar misericordioso e compassivo para, seja quem for, que estiver numa condição de animalidade, brutalidade, crueldade, expressão de misericórdia, olhar de misericórdia. E eu não estou falando disso da boca para fora. Eu estou dizendo que, inclusive, dos crimes mais perversos, aquele que entendeu Jesus como o sol da vida, como verdadeiro salvador, aquele que entendeu Jesus, a cruz de Jesus, tem condições de amar o inimigo. Inimigo entre aspas. Na condição do Bezerra. O que o Bezerra fez nessa hora? Quando ele começou a dizer que ele não conseguia entrar, quando os outros diziam, assassinos não entram, ele virou para o Jacó e falou, Jacó, faça uma prece para elevar o nível das vibrações do amparo espiritual sobre nós. E o Jacó fez a oração,
relembrando um salmo de Davi, que é o 23. E somente nessa hora eu entendi um dos versículos mais lindos do Salmo de Davi, dos Salmos de Davi, que até então eu não tinha entendido ainda. Quando ele vira e diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se a pessoa acha que não comete crime nenhum diante da vida, ela não tem muita noção disso. Mas aqueles que sabem dos seus próprios delitos, da sua fraqueza, da sua falibilidade, da sua pequenez diante da vida, vai orar por si, vai orar pelos outros. No sentido da gente compreender que esse evangelho ele tem que, de fato, entrar no coração da gente. Porque se não fosse assim, gente, se não é isso, então essa acolhida, essa mensagem imperando nos corações da gente, é o reino de Deus. É o reino de Deus sendo instalado em nós. Porque, do contrário, é o quê? É ódio, é raiva, é rancor, é vingança. Não é assim? Mas quando é o amor que brota dentro, não é diferente. Na questão 1017 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: em que sentido se deve entender as palavras do Cristo? O meu reino não é desse mundo. E aí ele diz, os espíritos superiores respondem, o Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão sobre os corações puros, sem máculas e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor ao bem. O amor do bem. Mas os homens, ávidos pelas coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. E depois ele vai perguntar na 1018, depois vocês dão uma lida lá, fazendo favor, se chegará o momento em que esse reino se implantará. Ou seja, esse recebimento do Cristo, gente, é o recebimento do Cristo através de uma mudança de mentalidades, de emoções e de sentimentos. Só para a gente finalizar, qual que é a diferença entre emoção e sentimento? Emoção é mais instintiva. É o que me vem em primeiro momento frente a uma situação. O sentimento é como eu reajo sobre as emoções. Mas o sentimento, ele já é alterado pela consciência. Ou seja, nós podemos reverter um quadro. E claro que embasados na compreensão que a gente tem do Evangelho. Então, a mensagem que se dá é todo bem que a gente expressar, que a gente direcionar aqueles que caminham conosco, dentro de uma compreensão de mais irmandade, compreensão, sabe? Sem esperar demais dos outros, coisas que a gente não consegue ainda oferecer, devido à nossa condição mesmo. Tratar as coisas com mais simplicidade, sem ficar levando as coisas para o lado pessoal, para ficar criando duelos, brigas, não. Viver com mais leveza. Por quê? Porque isso aí é trazer cada vez mais Jesus para dentro. Trazer Jesus para dentro. Em todos os aspectos. Vai fazer um projeto, uma campanha para ajudar. Sim, você não está ajudando só as pessoas em si. Você está ajudando toda uma mentalidade que tem que ser ampliada na Terra, que é do bem comum. Substituir o eu pelo nós.
Que a gente às vezes fica assim, eu, para mim, para mim, para mim, para mim. Com o evangelho no coração, você tira o eu e coloca o nós. Porque o eu está inserido no nós. Mas a visão de ganho é coletiva, não é individual. Jesus é aquele que amplia a nossa percepção sobre isso. É buscar ver Jesus no criminoso, é buscar ver Jesus em alguém que está caído, um dependente. Esse é o convite para a noite de hoje. As outras reflexões do Livro dos Espíritos que eu não trouxe na íntegra, eu mencionei 1017, né, do Livro dos Espíritos, as outras 897 e 897A, que fala do bem desinteressado, e aqui vai falar sobre a profunda sensibilidade a 888A. Então, fique aí as referências para que vocês possam aprofundar um pouco mais, se assim o desejarem. Agradeço imensamente as vibrações amorosas, viu, gente? Espero que possamos estar juntos numa outra oportunidade. Obrigada de coração. Nós que lhe agradecemos, Rose, mais uma vez, tá? Pela disposição, por compartilhar conosco esse manancial de conhecimento tão importante, né? Que coloca em pauta a reflexão sobre as nossas ações e os nossos comportamentos. Muito bem, pessoal, um recadinho bem rápido. A gente continua com a campanha, tá bom? De arrecadação dos alimentos que compõem as cestas básicas. Como é de conhecimento de todos, a casa tem o cadastro das famílias, né? Já pré-atendidas, e temos também o atendimento às famílias em contingência, ou seja, emergencial. Para que a gente consiga compor essas cestas e atender a todos os meses essas famílias, a gente solicita aí, mais uma vez, a contribuição através do alimento ou mesmo do recurso financeiro, que é para a casa fazer a aquisição desses kits e a gente continuar fazendo essa assistência tão importante para essas pessoas que precisam, tá bom? Fora isso, eu queria agradecer mais uma vez a Rose, né, pela disposição, em especial a todos vocês que estiveram aqui com a gente, a Shirley, o Neyton, o Reis, a Thaís, a Maria José, a Cristiane, o seu Mendes, o Wagner e também o Soares. Vou trazer aqui o resumo como a gente combinou, ao final a gente vai ler aqui as mensagens. Tá aqui a Thaís, né? Agradecendo, gratidão pelas reflexões profundas. Deus abençoe todos nós. Obrigado, Thaís. Obrigado pela participação mais uma vez. Bom, dados os recados, vamos encaminhando então mais uma vez para uma pausa, né? A gente sabe que o estudo que a gente adquiriu aqui, ele não se finaliza. A Rose também deixou para a gente aí uma referência de uma obra tão importante que contribui muito, né, para esse nosso entendimento, para o esclarecimento, que é a obra Voltei, né, que foi psicografada pelo Chico, com o irmão Jacó. Então, vale a pena, assim, a gente procurar. A biblioteca própria da Fraternidade, ela tem feito o atendimento lá através do WhatsApp, né, aquelas pessoas que procuram uma leitura, elas não estão desamparadas. A gente vai divulgar no grupo aí a forma como você pode adquirir lá o livro a título de aluguel, né, como era feito antes da pandemia. Bom, vamos encaminhando então para a nossa prece, colocando os nossos pensamentos em Deus, em agradecimento por mais uma oportunidade de estudo, por mais uma oportunidade de colocarmos em prática os ensinamentos, as máximas do Cristo. Rogamos ao Pai que durante o nosso sono físico, se assim possível, possamos visitar locais edificantes, que nos traga a serenidade, a fraternidade e o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Agradecemos aos nossos mentores que colaboraram conosco por mais uma noite, aos espíritos que aqui procuraram amparo, que sejam conduzidos aos locais de refazimento, aos espíritos de luz que colaboraram com esta tarefa, ao nosso mentor querido, irmão Miramês, mais uma vez nos amparando. Que a tua paz, que o teu amor e que a tua luz permaneçam conosco hoje, agora e sempre. E que assim seja.
Muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima. Fique com Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado. Rose, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.